Os garajaus são aves marinhas, pertencem à ordem dos caradriformes, que é uma ordem muito diversa, que inclui várias centenas de espécies, inclui gaivotas, limícolas e os garajaus. Portanto, os garajaus inserem-se na família Sternidae, e para além deste nome que é utilizado aqui nos Açores, garajau, também são conhecidos como andorinhas do mar. E basta que nós observemos uma ave em voo para perceber porquê, não só pelos voos acrobáticos, mas também um pouco pela própria morfologia e pela cauda bastante bifurcada. Além disso, aqui nos Açores, os garajaus são um pouco o equivalente insular das andorinhas, isto é, são um presságio da primavera. Chegam às nossas ilhas normalmente a partir do final de março e início de abril e pouco menos de um mês depois começam a pôr os seus ovos. Põem entre 1 e 3 ovos, que incubam ao longo de um período que varia entre 21 e 28 dias, consoante a colónia perturbada ou não. Quando os garajaus podem incubar a tempo inteiro, a incubação é mais rápida. Quando são perturbados por predadores, pela presença humana e têm que se levantar continuamente dos ovos, eles arrefecem e então estende-se um pouco esse período de incubação. Nas nossas ilhas nidificam 2 espécies de garajau, o garajau comum e o garajau rosado, e excepcionalmente nidifica o garajau escuro, que é uma espécie predominantemente tropical, que encontra aqui no arquipélago o limite norte de distribuição e que possui uma população pequena de muito poucos casais. Portanto, vamos nos focar mais no garajau comum e no rosado. As diferenças entre estas 2 espécies são poucas. Provavelmente por isso é que só muito mais tarde se descobriu o garajau rosado. O garajau comum foi descrito por Linneu, o garajau rosado só muitas décadas mais tarde é que foi descrito. E porquê? Eles nidificam normalmente em colónias mistas, estão misturados e as diferenças morfológicas não são assim tão grandes que permitam uma distinção imediata. Basicamente, o garajau rosado tem uma tonalidade rosada no peito que lhe dá o nome, mas que é muito difícil de observar à distância, e depois tem uma cauda muito mais bifurcada, portanto as penas da cauda, as retrizes, são muito mais compridas, de tal forma que quando a ave está poisada, as penas da cauda se prolongam muito além do que a ponta da asa, e além disso tem o bico todo preto, quando se começa a reproduzir, depois começa a ficar um bocadinho laranja, mas é muito mais preto do que o do comum, que apenas tem a extremidade preta. E, de uma forma geral, se observarmos estas aves durante muito tempo, poderemos ver diferenças no tipo de voo, a tonalidade do branco é mais pálido no rosado do que no comum, que tem assim um cinzentinho um pouco mais escuro, portanto, há pequenas diferenças. Há diferenças no canto e depois há diferenças em termos de ecologia, do tamanho da postura, etc. Enquanto que o garajau comum põe normalmente 2, 3 ovos, por vezes 4, o rosado põe 1, 2, muito raramente 3. Portanto, como já vos disse, a incubação decorre ao longo de 21, 28 dias, cerca de um mês, quando as crias eclodem são alimentadas por ambos os progenitores. Eles têm que fazer muitas viagens diárias e alimentar a cria várias vezes por dia e, como tal, têm que se alimentar perto das colónias, normalmente num raio de 5 km. Ao contrário de outras aves que nidificam nos Açores, nomeadamente as cagarras, que alimentam as crias uma vez por dia, de 2 em 2 dias, e depois esses períodos vão sendo alargados à medida que a cria se desenvolve, porque tem capacidades de reservas alimentares, pode permanecer mais tempo sem ser alimentada, e também porque cresce muito mais lentamente. As crias de garajau rosado, a partir do momento em que atingem 3 semanas, 4 semanas, começam a voar, começam também a aprender a alimentar-se, portanto, emancipam-se muito mais rapidamente. Alimentam-se de quê? Do que está mais disponível, de pequenos peixes pelágicos, de sardinhas, chicharros, cavalas, mas também de peixe de profundidade, nomeadamente de escolarinhos, de pais-velho, por vezes de pequenos crustáceos, camarõezinhos, pequenas lulas e, inclusivamente, podem mesmo alimentar-se de formigas. Há uma certa altura, durante o período reprodutor, em que as formigas são muito abundantes nas colónias, em enxames, e por vezes também se alimentam de formigas. Portanto, tem uma alimentação bastante diversificada, que inclui diversas espécies de peixes, cerca de 25, 30 diferentes espécies. Claro que em alguns anos algumas espécies são mais abundantes do que outras e há grandes variações de colónia para colónia e de ano para ano.
A partir do momento em que as crias estão voadoras, começam a aprender a pescar com os pais e, eventualmente, quando o período reprodutor chega ao fim, voltam para as suas zonas de invernada, para o hemisfério sul. Os garajaus que nidificam aqui nos Açores já foram recapturados, com anilhas colocadas aqui nos Açores, em vários países da costa africana, no Ghana, na Costa do Marfim, no Senegal, mas também na costa sul-americana, nomeadamente no Brasil e na Argentina, no caso do garajau comum. O que não sabemos bem, o que não conhecemos bem são as rotas de migração. Portanto, como é que as aves se chegam aos locais de invernada, que rotas seguem e quanto tempo permanecem em cada uma dessas áreas. É interessante porque a população dos Açores partilha locais de nidificação, quer com as populações da Europa do Norte, que nidificam na costa africana, quer com as populações da América do Norte, que nidificam na costa sul-americana. Não sabemos se toda a população utiliza as duas áreas nos Açores ou se há uma divisão de uma parte da população que nidifica em África e outra na costa sul-americana. O garajau comum é o mais abundante nas nossas ilhas. No total, temos cerca de 2.500 casais. No entanto, esse valor representa apenas menos de 1% da população europeia. No caso do garajau rosado, os números são mais baixos, temos um total de 1.100, 1.200 casais, mas esse valor representa quase 50% da população europeia, portanto, um valor muito mais elevado. As flores é, sem dúvida, o bastião do garajau, tanto rosado como comum nos Açores. É a ilha que tem a maior proporção das aves açorianas, cerca de 35% de garajau rosado e aproximadamente 20% da população de garajau comum. Santa Maria é também uma ilha importante e depois há ilhas cuja importância varia muito de ano para ano, como por exemplo a Terceira e a Graciosa, em que em alguns anos têm várias centenas de casais e noutros anos têm muito poucos. E porquê? Os garajaus têm diversas ameaças, talvez uma das principais, quando se encontram a nidificar, seja a predação. Aqui nos Açores, os predadores incluem gaivotas, que predam os ovos, que predam as crias, animais domésticos, como cães e gatos, que por vezes podem ter acesso às colónias, inclusivamente matar adultos, ratazanas. As ratazanas são um grande problema nas nossas ilhas, não só em termos de saúde pública. Os Açores têm uma das taxas de leptospirose mais elevadas, mas também pelos problemas que causam na agricultura e também nos nossos animais selvagens, nas aves selvagens, nomeadamente nas aves. Portanto, são um problema muito grave e que precisa de ser atacado com um maior esforço e uma maior responsabilidade de todos. E, portanto, em algumas colónias há predação dos ovos por ratazanas e o que acontece? As aves abandonam aquele local, que por um lado pode ser muito bom porque tem disponibilidade de alimento, mas se não se consegue reproduzir porque há predação, abandonam o local. Na década de 60 do século passado, o casal de ornitólogos escoceses, casal Bannerman, visitou várias ilhas, arquipélagos do Atlântico Norte e, nomeadamente, os Açores. E durante a sua visita, visitaram várias ilhas, tentaram também ir a ilhéus, mas nem sempre as condições meteorológicas o permitiram. No caso do Ilhéu da Praia, ao Largo da Graciosa, estiveram perto do ilhéu, fizeram observações do barco com binóculos, mas não conseguiram desembarcar. E há uma indicação interessante no livro que eles depois produziram, Birds of the Atlantic, neste caso no volume dedicado aos Açores, em que eles referem o Ilhéu da Praia como uma das localizações, provavelmente uma das mais importantes no Atlântico Norte para o garajau rosado, exatamente porque observaram um grande número de garajaus nesse ilhéu, apesar de não terem desembarcado. Portanto, e essa indicação terá talvez sido a inspiração para que a Sociedade Inglesa para o Estudo das Aves, Royal Society for the Protection of Birds, tenha iniciado no final da década de 80, meados de 80, final de 80, os estudos de garajaus aqui nos Açores. Na altura não se sabia nada sobre os garajaus, não se conheciam as suas colónias, a sua distribuição, não se sabia qual era a população que aqui nidificava. Esses estudos foram iniciados por Adrian Del Nevo, um ornitólogo inglês exatamente ao serviço do RSPB,
que veio viver para as nossas ilhas, visitou as várias ilhas, percorreu a costa, identificou as colónias e que depois, em 84, organizou uma expedição em que se fez o primeiro recenseamento da população e que foi muito importante porque permitiu realmente confirmar que os Açores eram uma localização importante para o Garajal Rosado. Em 89 foi repetido o censo e depois, a partir dessa altura, esse trabalho de recenseamento da população tem sido feito de uma forma regular, de tal forma que os Garajaus são a ave marinha para a qual existe informação num período de tempo mais alargado, portanto já mais de quase 2 décadas, de estimativas da população, de estudo das colónias, etc. Esse trabalho continua a ser feito, hoje em dia, pelo Departamento de Oceanografia e Pescas, em colaboração com a Secretaria Regional do Ambiente, e, portanto, anualmente as populações são monitorizadas. Para além disso, têm sido feitos outros estudos com estas espécies, nomeadamente estudos de dieta, por o colega José Pereira, em 97, no Ilhéu da Vila. Ele estudou a dieta das 2 espécies utilizando o método de observação direta, isto é, montando um esconderijo na colónia e observando as presas que os progenitores trazem no bico. Portanto, aí é fácil, ao contrário do cagarro que regurgita o alimento, os garajaus trazem no bico, e quando alimentam as crias é possível identificar o tamanho do peixe, a espécie, etc. Nem sempre, porque às vezes eles são muito rápidos, mas de uma forma geral. E então ele fez esse estudo em que comparou a dieta das 2 espécies. Para além disso, outros colegas, Jaime Ramos, por exemplo, estudou também a dieta com base nos pellets ou nas regurgitações, que são umas pequenas bolinhas brancas que contêm vértebras, escamas, otólitos dos peixes. Os otólitos são as pedras dos ouvidos e são muito importantes porque cada espécie tem um diferente. Então, podemos identificar o tipo de peixe que as aves comeram. E, portanto, através dos pellets também se consegue estudar a alimentação. Para além dos estudos da alimentação, tem havido um esforço no sentido de utilizar os resultados dos censos e do que se observa nas colónias em termos de perturbação e depredação para melhorar o habitat dos garajaus. É o caso do trabalho que foi feito no Ilhéu da Praia, que permitiu recuperar o habitat e aumentar bastante a população. No Ilhéu do Feno, com o controle das ratazanas, que permitiu também aumentar a população. Portanto, alguns trabalhos diretos de ação no terreno de melhoria do habitat para as aves. Outro trabalho que também tem sido feito é a marcação não só de crias como de adultos com anilhas metálicas e plásticas para estudar exatamente as migrações, as movimentações entre colónias e iniciar estudos da demografia da população, sobrevivência dos adultos, etc. Nas nossas ilhas, os garajaus estão sujeitos a algumas ameaças. As principais são a perturbação, e nesse caso temos a perturbação por gaivotas, que predam os ovos, que comem pequenas crias. Temos a predação por estorninhos, que predam os ovos, inclusivamente às vezes quando o ovo já tem o embrião muito desenvolvido e está prestes a eclodir. A partir do momento em que eles partem o ovo já não se alimentam, porque o embrião está desenvolvido, mas o embrião morre, portanto já não dá origem a uma pequena cria. Outros predadores incluem gatos, cães, animais domésticos, e que muitas vezes as pessoas abandonam e que se podem aproximar das colónias. Os furões, que foram introduzidos nas nossas ilhas e que predam também ovos e pequenas crias, sobretudo nas colónias costeiras, porque felizmente os furões estão ausentes da maior parte dos ilhéus. E o próprio molhafre, que pode predar, mas em muito pequeno número, e as ratazanas. As ratazanas são um problema grave nas nossas ilhas, para nós, não é? Para o homem, por questões de saúde pública, uma vez que temos uma das taxas de leptospirose mais elevadas do país. Para a agricultura, os nossos agricultores queixam-se dos problemas das ratazanas, da abundância e de todos os estragos que causam. Ou seja, um problema para o homem, mas também um problema para as aves selvagens, neste caso para o garajal rosado, que é uma ave selvagem protegida e que encontra aqui nas nossas ilhas um abrigo para uma parte tão grande da população. Portanto, as ratazanas são um problema que é importante tratar e que terá resultados bons para homem e animais selvagens. Isso é importante. Todos nós podemos dar a nossa contribuição, porque a proliferação de ratos, sobretudo nas zonas costeiras, deve-se ao facto de eles terem alimento em abundância, muito disponível. Portanto,
todos os focos de lixo, cada vez que não tratamos bem o nosso lixo, cada vez que não nos preocupamos onde é que ele é deposto, em aterro, em zonas fechadas, estamos a permitir o aumento das ratazanas, o aumento também das gaivotas, que na última década aumentaram a um ritmo de cerca de 4% ao ano. Portanto, é importante que pensemos nisso. Recentemente, na Ilha Terceira, no Ilhéu do Feno, foi detectado um problema com predação por ratazanas. Era uma colónia muito importante, tanto para o garajal comum como para o garajal rosado, aliás, uma das mais importantes do arquipélago. Em 2003, detectou-se a predação de ovos, por sinais que indicavam a presença de ratos. Foi confirmado realmente que os ratos estavam no ilhéu e não se fez nada logo, portanto, em 2005 os garajaus desapareceram do ilhéu. Em 2007 começaram a fazer trabalhos de erradicação, com montagem de armadilhas e utilização de venenos para retirar os ratos, que foram erradicados, e isso permitiu um aumento da população. Portanto, os garajaus voltaram a utilizar a colónia. E em 2009, o Ilhéu do Feno, da Terceira, foi novamente uma das colónias mais importantes para o garajal rosado. A colónia mais importante para o garajal rosado. Outro predador importante é o estorninho. No Ilhéu da Vila, para além dos garajaus, das cagarras, dos frutos, portanto, é uma colónia muito importante para diversas espécies de aves, nidificam também estorninhos. E já há muito tempo. O primeiro registro que eu conheço escrito de referência à nidificação de estorninhos no Ilhéu da Vila é do início do século XX, quando o Ogílio Vigrante visitou o ilhéu e encontrou vários ninhos. E o que é que acontece? Os estorninhos começam a nidificar pouco antes dos garajaus, têm os seus ovos e as suas crias. E na altura em que os garajaus põem os ovos, eles estão a alimentar as crias. E eventualmente terão aprendido esse comportamento de picar os ovos e de os predar e descobrir uma fonte de alimento fácil. E alguns indivíduos especializaram-se em predar esses ovos. O que é que acontece? Os garajaus não olham para o estorninho como um predador. É uma pequena ave, normalmente não anda em grupos muito grandes, 2, 3, às vezes individualmente, e eles não percepcionam como um predador. São capazes de encontrar um pombo das rochas que não lhes causa problema nenhum e de o atacarem, de o perseguirem, porque tem um porte maior. No caso, os estorninhos não têm esse comportamento de defesa. E os estorninhos são extremamente eficazes a andar sobre o solo, encontrar um ninho, assim que encontram, partem o ninho com o bico. Inclusivamente, às vezes não acabam de comer um ovo, porque, entretanto, os garajaus regressam ao ninho, tentam afastá-los e voltam a poisar noutra zona, predam outro ovo, nunca comem o ovo todo. Se é uma postura com 2 ou 3 ovos, podem partir vários ovos. Quando os garajaus já estão a incubar há algum tempo e as crias estão quase a eclodir, por vezes partem ovos que já têm um embrião desenvolvido, depois acabam por não comer e a cria também acaba por morrer, porque o ovo foi partido antes do desenvolvimento estar completo, portanto causam um problema bastante grave. Santa Maria é uma das ilhas que tem uma maior abundância de estorninho e no Ilhéu da Vila também há alguns indivíduos e há esse problema. E é uma situação que estamos a tentar resolver por forma a conseguir aumentar a produtividade dos garajaus no ilhéu. Outros problemas, outras ameaças para o garajal, para além da predação dos ovos, têm a ver com a perturbação humana. Os garajaus escolhem muitas vezes zonas de ilhéus, pequenas baías, onde a disponibilidade de alimento próximo da colónia é elevada. E há uma grande sobreposição entre as colónias de garajal e os locais que os pescadores de caniço gostam de utilizar, por uma razão simples, porque ambos estão à procura de peixe, exatamente os garajaus procuram essas zonas de maior disponibilidade. Portanto, às vezes há perturbação humana nas colónias, mesmo inclusivamente em zonas que são zonas de proteção especial para as aves. E essa perturbação feita no período de abril, maio, junho, pode ser muito negativa, porque os garajaus facilmente são perturbados. Além disso, em colónias em que os ninhos estão muito densos, é fácil que as pessoas na colónia pisem os ovos. Os garajaus ficam todos em pânico, todos em voo, os ovos ou arrefecem demais ou aquecem demais se há muito sol, portanto ficam abandonados. Inclusive as aves podem decidir que a colónia não oferece condições de segurança e abandonar os ovos ou não voltar a nidificar em anos subsequentes. Portanto, a perturbação humana é um fator ao qual temos que ter mais atenção, sobretudo concentrar algum esforço de vigilância na altura
em que o Garajal é mais sensível, e também dando informação às pessoas, explicando, porque às vezes há locais relativamente próximos onde podem desenvolver as suas atividades, mas não precisa ser exatamente no ilhéu, a poucos centímetros do local onde está o ovo do Garajal. Portanto, é preciso equilibrar estes dois aspectos. Portanto, a perturbação humana nas colónias, com a proximidade de pessoas que vão fazer piqueniques ou pescar, ou utilizam motas de água ou embarcações demasiado próximas das colónias, é um problema, mas há outro, não é? Cada vez há uma pressão maior sobre a costa em termos de construção de habitações, de estradas, de utilização do habitat, e isso também diminui os locais que estão disponíveis para os garajaus, por um lado pela própria perca de habitat, mas também porque essa presença humana traz os predadores, como os gatos, os ratos, etc., e pode causar problemas. É curioso pensarmos que São Miguel, sendo a ilha maior do arquipélago e a que tem uma maior disponibilidade de linha de costa, é uma das ilhas que tem uma proporção de garajaus mais baixa. A percentagem das aves que nidificam lá é muito baixa. E porquê? Onde é que elas nidificam? Há várias colónias, não é? Uma delas é o ilhéu de rosto de cão, que oferece um habitat adequado, mas que, com a maré vazia, é possível passar para o ilhéu. Inclusivamente já vi gatos no ilhéu, as ratazanas também lá chegam de certeza, e, portanto, não oferece muitas condições. E a população é sempre reduzida, há sempre poucos casais, mas já chegam a nidificar no ilhéu de rosto de cão garajaus rosados. Outra colónia é o ilhéu de Vila Franca, mais uma vez onde há uma grande predação humana. Por vezes também encontramos garajaus rosados a nidificar no ilhéu de Vila Franca, não é uma situação comum. E recentemente também foi detectada a gaivota a nidificar no ilhéu de Vila Franca, portanto aí há uma certa incompatibilidade, uma ameaça de predação, etc., embora não seja suficiente a presença de algumas gaivotas para que os garajaus não nidifiquem. Outra colónia importante na ilha de São Miguel, na zona da Caloura, do Cerco da Caloura, mais uma vez é um pequeno ilhéu que está demasiado próximo de uma zona recreativa. É muito provável que haja, por vezes, ratazanas no ilhéu, em algumas alturas ou em alguns anos, e há vários relatos da população local daquela zona de veraneio de jovens que atravessam a nado para o ilhéu porque vão saltar, alguns casos em que ovos são partidos, etc., embora isso seja cada vez mais comum. No passado, por vezes, foram explorados para a alimentação e apanhados os ovos de garajal, mas hoje essa tendência ou de os usar para a alimentação ou de os destruir pelo eventual prazer que isso possa causar a alguém, neste momento é uma coisa que já não se verifica, felizmente.